Professor, existe a possibilidade da empresa processar o empregado? Essa é uma questão que eu não tenho como te responder de maneira absolutamente pacífica. Aí passo, doutor, por um critério um pouco mais, eu diria, técnico até. O que acontece efetivamente vou fazer um escalonamento para te responder isso. O artigo 932 do Código Civil fala que o empregador tem responsabilidade sobre os atos do seu empregado. O artigo 933 do Código Civil fala que a responsabilidade desse cara, ela é objetiva, independe de culpa, não dá para falar se sabia ou não. Mas o artigo 934 fala que aquele que causou um dano pode reparar o dano daquele que pagou pelo dano por ele causado. Peraí, André, como é que é isso? Vamos a exemplos práticos, eu sempre falo isso. Aula de direito do trabalho e de processo do trabalho sem exemplo prático não é nada, porque direito do trabalho é rotina, direito do trabalho é prática mesmo. A gente só entende o direito do trabalho, mesmo para você que vai fazer a prova para concurso, para OAB, você só vai entender direito do trabalho se você conseguir aplicar isso nas suas rotinas. Você não vai conseguir decorar direito do trabalho. Por isso o exemplo é importante. Presta atenção nisso. Imaginem que você, empregador, é um empregador da empresa Invicta Limitada. E você, empregador, foi processado pelo seu João da Silva, seu empregado. O seu João da Silva entrou com uma ação trabalhista pedindo dano moral. E ele atesta que o gerente, o seu Fernando, o assediava moralmente diariamente. Chamava ele de burro, chamava de incompetente, o humilhava na presença de colegas de trabalho. Ele entra com esta ação contra a Invicta Limitada e o juiz comprova que existiu assédio moral. O juiz, então, condena o seu empregador, condena a Invicta Limitada a pagar a ele uma indenização de R$5.000. A Invicta Limitada paga esta indenização. Uma indenização que foi causada pelo seu Fernando, gerente do seu João. A pergunta que você aí me fez é: o Fernando pode ser processado pela Invicta Limitada? A Invicta Limitada poderia entrar com uma ação em face do seu Fernando, cobrando o que gastou na ação proposta pelo João? Diz o 934 do Código Civil que pode. O André, primeira coisa, isso é curioso. Qual é a competência desse negócio? Justiça do trabalho. Não há a menor dúvida, né? Ação de empregador contra empregado é justiça do trabalho. Assim como empregado contra empregador. Bom, André, então um pouquinho mais técnico aí. A competência seria da Justiça do Trabalho? Seria. Um pouco mais técnico ainda. Que ação é essa? Reclamação trabalhista. É que 99% das reclamações trabalhistas que nós vemos na prática são de empregados que promovem ações contra o empregador, mas nada impede que o empregador promova uma ação contra o empregado. Outro exemplo. Empregado causa um dano ao empregador por dolo. Empregado causa um dano ao empregador por dolo. Por exemplo, um câmera aqui pega e fica doido da vida, quebra a câmera. Ele vai ser mandado embora por justa causa. Ato de improbidade, 482 alineada a CLT, o ato que atenta ao patrimônio do empregador. Mas e essa câmera aqui que custa uma pancada? Eu, empregador, sou obrigado a ficar com prejuízo dela? Não, eu posso entrar com uma ação contra o empregado. Reclamação trabalhista. Voltando ao ponto específico da pergunta. O seu João entrou com ação contra a Invicta Limitada e ganhou R$5.000 em razão das ofensas cometidas pelo seu Fernando. Eu, Invicta Limitada, posso entrar com uma ação contra o seu Fernando? Repito, diz o 934 do Código Civil que pode. Diz o artigo 934 do Código Civil que você pode entrar com esta ação contra o seu Fernando, sim. A questão é: isso tem sido admitido nas práticas juslaboralistas? Doutores, eu vejo um pouquinho de temeridade nisso. Sabe por quê? Eu explico para vocês. O que acontece aqui especificamente é o seguinte: como que eu, empregador, posso postular este dano que eu paguei àquele empregado, se o artigo 2º da CLT fala que é o empregador que assume integralmente o risco do negócio? E aí, meu amigo?
Aí que o bicho pega. Porque o artigo 2º da CLT vem lá e fala: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, dirige, assalaria a prestação pessoal de serviço. Ora, não é o empregador que assume os riscos integralmente da atividade econômica? É o empregador. E aí, meu velho, como é que você vai transferir este risco ao empregado? Eu vejo neste caso, especificamente, e aí vai uma posição particular, que isso não pode ser aplicado no âmbito trabalhista. O 934 ele não deve ter aplicação subsidiária no direito do trabalho, porque esse artigo 934 do Código Civil ele é incompatível com o artigo 2º da CLT e com também o princípio protecionista do empregado. Aqui vai uma posição particular, e aí você vai me falar: tudo bem, André, mas o que a prática vem obedecendo? Em 90% dos casos isso. A corrente majoritária é essa corrente da qual eu participo. Agora, existem outras correntes que entendem que cabe isso. André, eu vou fazer prova. O que eu tenho que colocar? Certamente, se a sua questão for uma questão, como o nosso último bloco, o X da questão, isso não pode cair, porque não tem um entendimento só. E se caísse em questões dissertativas, você deveria considerar os dois posicionamentos. Joia? Mais uma vez, obrigado pela companhia aí. Vamos dar uma olhadinha na terceira pergunta? Vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui na terceira pergunta? Pode mandar ela. Professor André, existe o dano moral de pessoa jurídica no direito do trabalho? A pergunta certamente se relaciona, deriva de entendimentos da área civil, da área do direito comum. Isso porque o STJ já declarou pacificamente que existe dano moral de pessoa jurídica. Aquele entendimento passado de que o dano moral era só de pessoa física, ele já é bem ultrapassado mesmo. E vamos combinar que ele tem que ser ultrapassado, né, gente? Ó, pelo amor de Deus. Você imagina só, eu monto uma empresa, luto com essa empresa para que essa empresa tenha uma marca, para que essa empresa tenha uma identidade para com os seus clientes. Firma essa marca, gasto uma grana danada em marketing, em publicidade dessa empresa. E aí vem alguém e danifica a imagem desta empresa publicamente. Eu não posso querer um ressarcimento deste dano? Ora, pelo amor de Deus, é claro que eu posso. Pelo amor de Deus, não há dúvida que eu posso. Não há dúvida que eu posso fazer isso. Sem sombra de dúvida eu posso fazer isso. Analogicamente, meu velho, a CLT já admite uma penalidade para isso. Se você for analisar o artigo 482, letra K da CLT, ele impõe justa causa em caso de ofensas físicas ou em caso de agressões verbais contra empregadores ou superiores hierárquicos. Superiores hierárquicos e empregadores que forem agredidos verbalmente pelos seus empregados, pelos seus subordinados, podem demitir esse empregado por justa causa. Já é uma penalidade. Não há dúvida. Agora, a questão é a seguinte: além de demiti-lo por justa causa, imaginemos que este empregado chegou na televisão, numa entrevista numa televisão, e falou muito mal da empresa. Que esta empresa trata mal os seus empregados, que essa empresa polui o meio ambiente, que essa empresa não tem condições de continuar servindo a sociedade e aos seus empregados, que essa empresa gera danos de toda a natureza possível. Eu, empregador, que por longos anos para firmar uma marca, para firmar um padrão para esta minha empresa, eu não posso acionar esse empregado? Ora, claro que eu posso. Não há dúvida. Neste caso, a empresa deve entrar com uma ação trabalhista. Não é muito comum, por enquanto, porque vocês vão ver que isso daqui a pouco vai ser. Mas a empresa deve entrar com uma ação trabalhista em face do empregado, e a competência também é da Justiça do Trabalho, empregador e empregado. E a empresa deve postular nessa ação trabalhista um dano moral em favor do empregado, em desfavor do empregado. Claro que esse empregado tem que se responsabilizar pelos atos, senão fica muito fácil. Ora, você imagina se o empregado entra num site de relacionamento e faz uma comunidade: eu odeio a empresa tal. Isso não pode gerar um dano? É claro que isso tem que gerar um dano. O empregador não é obrigado, depois de longos anos que ele manteve o negócio dele, que ele investiu no negócio dele, de ter esse dano efetivo. Então ele pode provocar a reparação desse dano. Então a